Olá, a Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar deseja boas-vindas a todos que estão assistindo a nossa transmissão ao vivo. É a nossa quinta transmissão ao vivo, a gente fica muito feliz que essa iniciativa está dando super certo. E hoje a gente traz um assunto que está super em pauta, que é a questão da tecnologia e a assistência. A gente tem 3 convidados muito especiais, também é a primeira vez que a gente tem 3 convidados. A gente tem o Dr. Diógenes Silva, ele é CEO e fundador da Anestec Innovation Rising, de Santa Catarina. O Dr. Jorge Salu, que é fundador da Epimed Solutions, do Rio de Janeiro. E o Cleiton Garcia, que é PhD e cofundador da Upflux, também em Santa Catarina. A mediação fica por conta do presidente da Sobran, Dr. André Wagner, hospitalista, e que também é idealizador dessa iniciativa. Nós vamos colocar um número de WhatsApp ali no chat, para quem quiser mandar perguntas. E agora eu vou passar, então, a palavra para o André. Bom dia, pessoal. Inicialmente, queria agradecer imensamente a participação do Jorge, Diógenes e Cleiton, amigos aí, alguns mais recentes, outros mais antigos, e conversar com vocês sobre um tema que está muito em voga. Ele já vinha muito em voga há muito tempo antes da pandemia, mas que ganhou um forte reforço na pandemia, que é como é que a tecnologia vai transformar ou está já transformando o cuidado, né? Em tempos de pandemia, em tempos pós-pandemia. Então, inicialmente, Jorge, queria ouvir um pouquinho a ideia que vocês se apresentem, falem um pouquinho quem são, principalmente sobre as empresas de vocês, como é que as empresas de vocês estão agregando qualidade assistencial, agregando valor ao nosso paciente hospitalizado ou não hospitalizado, e nesse momento, como é que vocês estão enxergando a perspectiva? Jorge, depois Diógenes e depois Cleiton. Obrigado, André. Obrigado a todos. Então, eu sou um dos fundadores da Epimed Solutions. A gente trabalha, como você conhece, com sistemas de informação clínica, na verdade, muito voltados para avaliação de qualidade de desempenho e eficiência de UTIs, mas com uma visão assim, mais abrangente aí, de analytics para o hospital como um todo, em outras áreas especializadas. E, de fato, assim, a gente observou que a pandemia representou um momento extremamente importante como catalisador da implementação de uma série de tecnologias novas, né? Seja porque a gente acabou sendo mais, como sociedade, mais liberal em termos de alguns aspectos regulatórios, acho que a telemedicina talvez seja o ponto onde isso ficou mais claro, ou seja, porque a necessidade se fez maior do que determinadas restrições, a gente passou a ter que se adaptar, e a tecnologia foi um fator que ajudou nesse processo. A experiência da Epimed, eu acho que ela é interessante, porque hoje, só para dar um pouquinho de contexto, a gente está presente em alguma coisa em torno de 520 hospitais e mais ou menos 1.200 UTIs. Né? Desses aí, mais ou menos 80% são no Brasil. E o que a gente observou é que o fato que a gente já tinha implementado nesses hospitais e UTIs sistemas de informações clínicas, com integração com sistemas hospitalares, informações clínicas individualizadas dos pacientes, mesmo que com o objetivo, originalmente, da avaliação do desempenho e da performance dos UTIs, isso permitiu que a gente rapidamente se adaptasse, ajustasse, por exemplo, parâmetros simples, como a obtenção de alguns diagnósticos, como um caso de SARI, um caso suspeito de Covid, um caso confirmado de Covid, e que, através da plataforma de analytics, a gente colocasse simultaneamente, porque o nosso conteúdo todo na nuvem, simultaneamente para todas essas mais de 1.200 UTIs, à disposição uma plataforma de analytics que permitisse a monitoração dos casos suspeitos, dos casos de Covid, mas também da disponibilidade de recursos das UTIs, seja disponibilidade de leite, seja disponibilidade de ventilador, etc. E sempre com a mesma ideia nossa, que é de conseguir
mostrar um pouco de epidemiologia, capacidade de funcionamento, capacidade instalada, mas também com benchmarking, capacidade de comparar efetivamente como na sua região isso vem acontecendo, como no seu hospital ao longo do tempo isso vem acontecendo. A gente fez a primeira implementação que a gente fez, que foi simplesmente para rastreamento desse perfil de pacientes, a gente conseguiu fazer com um pouco mais de 2 semanas do início da pandemia, digamos assim, acho que segunda, terceira semana de março já estava implementado, e depois a gente foi fazendo implementações e a gente sabe que isso, tanto do ponto de vista de um hospital individual que tem uma UTI, mas sobretudo para redes hospitalares, isso tem sido bastante importante do ponto de vista da gestão de leitos, da gestão de recursos para esses pacientes. Né? É claro que isso varia muito de região para região, a gente sabe que a pandemia também foi heterogênea, então a gente viu algumas regiões que se iniciaram disso, o Sudeste, o Norte, justamente pelo maior número de casos, em outras, mas essa foi um pouco da nossa experiência. Do ponto de vista especificamente, então, eu acho que a gente, na verdade, aproveitou a base instalada que a gente tinha para poder oferecer esse recurso. Foi um momento também de parceria, né? A gente entendeu que as UTIs e os hospitais iam sofrer com a pandemia, então a gente fez sem nenhum custo para os hospitais. A gente, da mesma forma, fez que todo mundo aumentasse os leitos também sem nenhum custo, justamente entendendo que esse é um momento muito peculiar da história, como a gente pode dizer, e a gente tentou fazer com que a tecnologia chegasse na ponta para poder ajudar, sem que aspectos burocráticos ou econômicos pudessem ter uma barreira nesse sentido. Diógenes, nos escuta? Oi, André, escuto sim, desculpa, minha conexão. Florianópolis teve um tufão há algumas semanas atrás, e até hoje a internet sofre um pouco com isso. Vocês estão me escutando bem? Bom, é Diógenes, eu sou o CEO fundador da Nestec Innovation-Wise, é uma empresa focada em dado perioperatório, né, do ponto de vista cirúrgico da assistência terciária, e a pandemia realmente ela impactou muito a anestesia, né, a parte cirúrgica, tanto profissionalmente com o anestesista, quanto a questão assistencial da produção cirúrgica. Né? Enquanto o anestesista foi chamado a ter mais horas de trabalho, o volume de cirurgias chegou a cair quase 70% no dia 10 de abril, né? Que foi pelo nosso acompanhamento, a parte mais baixa da produção cirúrgica que aconteceu em 10 de abril, e agora já a linha de tendência já retificou, não tem uma tendência de alta ainda, né? Está se falando ainda de uma retomada que talvez aconteça só em setembro, a partir de setembro, mas já não tem mais uma tendência de queda como tinha até 2 semanas atrás. Né? Então, a pandemia teve esse impacto, o anestesista foi chamado para UTI, né, para aérea no hospital inteiro, as salas cirúrgicas viraram salas de pacientes sob ventilação mecânica, e, ao mesmo tempo, o volume cirúrgico despencou, e a gente sabe que 70% da renovação de leitos no hospital vem do centro cirúrgico, né? E então o mercado impactou muito e ainda vai demorar um bom tempo para recuperar. Na Nestec, a gente monitora isso a partir dos dados que circulam na plataforma. Nós temos um interesse, aprendemos muito com a Epimed de fazer um benchmark também, mas a gente ainda é incipiente nessa parte. O benchmark cirúrgico é uma coisa que o mercado ainda não consome e também não se oferta muito, mas a gente está trabalhando forte nisso, e a partir então dessa monitorização, a retomada cirúrgica passa a ser um grande desafio. O que a gente tem hoje de prático para comentar é já a falta de medicamentos, a falta de fármacos anestésicos que são usados para sedação em UTI, são usados para sedação de pacientes entubados, pacientes com ventilação mecânica. Os anestesistas hoje não têm o fármaco e estão resgatando fármacos que não se usam há 20, 30 anos. Né? Então, a gente está vendo o uso de curares tipo Vecurônio, né? Como Tiopental, sabe? Alguns medicamentos que estavam sendo usados só na anestesia veterinária voltam para uso em humanos, né? Então, essa é uma realidade, um desafio da anestesia hoje. Além da retomada, é uma retomada com cuidados de pacientes, com
o risco de contaminação cruzada de pacientes com Covid-19 e com um déficit de disponibilidade de insumos, né? E não é fármaco, é filtro, é traqueias, é tudo que a gente usa para fazer anestesia também no nosso dia a dia. Monitorar isso, trazer isso como uma realidade que ajuda a gestão hospitalar, que ajuda a análise da qualidade e também com uma visão de futuro, aí, de benchmark, é o que a gente está trabalhando, e esse é o impacto da pandemia na Anestec. Excelente. Cleiton? Então, eu sou o Cleiton, sou um dos fundadores da Upflux. Na Upflux, a gente basicamente trabalha com análise, com Lean Analytics sobre diversos processos dentro do hospital. Então, a gente analisa os dados existentes dentro do prontuário eletrônico, pegando todo esse fluxo, desde a retirada da senha, triagem, consultas, todo o consumo de medicamentos, de insumos, hospitalização, taxas, e a gente faz uma transformação desses dados em um fluxo, né? Então, esse é um dos primeiros papéis aí da Upflux, que é dar visibilidade ao dado no tempo, né? Que é, de fato, gerar esses fluxos, fazer essa descoberta automática do processo em modelos que sejam analisados de forma simples. E, nesse sentido, na pandemia, a gente tem acompanhado, monitorado diversos dos nossos clientes, ajudando desde coisas mais simples, como mapeamento do perfil do hospital, de entender quais são os pacientes, de onde eles vêm, como está sendo esse fluxo de atendimento, onde estão os gargalos no processo, onde estão, dentro desse modelo que a gente gera, a gente pinta as trajetórias de vermelho, onde tem gargalos, para analisar muitas vezes que tem um problema em determinado tipo de exame, que um contrato não está sendo entregue no tempo que o serviço deveria ter sido entregue, ou às vezes problemas em laboratório, em alguns exames críticos, que acabam aumentando esse tempo de permanência, né? E nessa época de pandemia, quanto menos tempo o paciente ficar dentro da instituição, dentro de cada instituição, melhor para todos. E o nosso viés como plataforma analítica, como um Lean Analytics sobre os diversos processos do hospital, é ajudar tanto naqueles processos básicos, né, no pronto atendimento, na internação, mas também nos serviços de apoio, né, como processos de exames, laboratório, farmácia, até mesmo agendamentos de eletivas, né, tudo é processo. E o que a gente tem como nosso objetivo principal é tornar esses processos mais eficientes, mostrando onde estão os gargalos, onde a gente precisa atuar de maneira corretiva, onde existe não conformidade, para, de fato, apontar os causadores, quais os motivos que estão impactando aquele processo. Então, esse é um pouquinho aí do que a Upflux vem fazendo e ajudando o sistema de saúde. Excelente. Jorge, a gente estava conversando antes, e o Jorge tem uma peculiaridade que tem duas casas em dois continentes diferentes, um na Europa e um aqui no Brasil. Então, a gente não sabia, inclusive, quando a gente marcou onde é que o Jorge estaria. Então, mas o Jorge, para essa pergunta, ele vai ser a pessoa mais experiente, porque ele viveu e está acompanhando a França, o pós o pico de Covid já há alguns meses, e agora está no Rio de Janeiro, que também tem o pico de Covid, já passou o pico, e a gente que está no Sul, né, Cleiton, Diógenes, a gente está vivendo essa confusão agora. E aí a pergunta para ti, Jorge, é como é que tu está vendo, então, toda essa mudança nesse cenário de Covid, antes de Covid, pós-Covid, mas mais do que isso, dessa mudança do modelo assistencial, como é que a tecnologia pode estar aplicada a melhorar tanto a prática médica como a prática assistencial nesse contexto? Eu acho que o importante é que a primeira coisa é que a onda de pacientes de Covid fez com que a gente não compreendesse muito bem qual o nosso desempenho, qual a nossa performance, né, como médicos cuidando desses pacientes. Os pacientes têm um perfil diferente, eles têm um tempo de internação diferente, eles têm resultados clínicos diferentes, e a própria estrutura do sistema de saúde, dos hospitais, ficaram muito estressados, no sentido que, talvez, em muitos cenários, a gente não tenha conseguido prover o melhor cuidado, manter
os níveis de cuidado assistencial ótimos que pré-pandemia se conseguia ter. Então, um dos pontos que eu acho que é importante é o entendimento justamente do perfil clínico, do que tem sido os resultados ajustados à gravidade e complexidade desses pacientes. Esse é um trabalho que a gente tem feito no EpiMed, a gente tem visto isso que as maneiras tradicionais de avaliar os resultados dos pacientes que a gente utilizava, né, as métricas atuais nossas, elas não valem para os pacientes COVID, eles são muito especiais, e a gente fica pensando, quando se analisar o primeiro trimestre, o segundo trimestre desse ano, como é que a gente vai colocar essa informação no contexto para entender se a gente foi bem ou se a gente foi mal. Existem pelo menos duas maneiras que a gente vê e que pode contribuir para esse aspecto. A primeira delas é, obviamente, ir pelo caminho do benchmark, né? A sua comparação com os pares e a comparação do seu resultado, entendendo se o seu perfil de paciente é semelhante. Então, só para usar um exemplo, o site é aberto no utisbrasileiras.com, a MIB, utilizando dados do EpiMed, a gente já tem lá 25 mil internações Covid em UTIs no Brasil, e a gente vê que, efetivamente, quando a gente olha o resultado das UTIs públicas e privadas, por exemplo, só para usar um exemplo para vocês, ele é muito diferente. Então, a gente tem UTIs públicas que têm uma mortalidade em torno de 25%, privadas, perdão, com mortalidade em torno de 25%, UTIs públicas com mortalidade que é mais ou menos um pouco mais do que o dobro disso. Quando a gente coloca no contexto correto, né, isso representa muito mais mortalidade do que na época pré-Covid, porém, a gravidade dos pacientes é maior. E aí, quando a gente vai chegando nas comparações, por exemplo, eu comparo só pacientes sob ventilação mecânica em UTIs privadas, a mortalidade é igual, 66%, 69%. Então, isso é só muito simples, né, mas com uma base de dados grande, de como a gente pode utilizar as informações e que a gente deve utilizar métricas diferentes. A gente publicou um artigo recente, agora na RBTI, na Revista Brasileira de Terapia Intensiva, justamente de como avaliar a performance das UTIs na época do Covid, e justamente tentando sugerir métricas e modelos diferentes de avaliação e que a gente possa incorporar isso no nosso dia a dia. Eu acredito que o pós-Covid será ainda mais desafiador, porque a gente vai ter que conviver com um misto de um volume pequeno, de pacientes Covid que vão seguir entrando nos hospitais e UTIs durante os próximos meses. A tendência de redução, mas convivendo também com o famoso fluxo COVID-free, né, que todo mundo fala, e como é que a gente vai, então, fazer com que essas realidades coexistam. De novo, eu acredito que uma das maneiras de fazer isso é usar as ferramentas analíticas não só para monitorar em tempo real o mix desses pacientes e as entradas dos fluxos, eu acho que o Cleiton colocou isso muito bem, e também, ao mesmo tempo, tentar entender qual é o nosso desempenho, porque, no final das contas, quando a gente coloca todo mundo no mesmo pacote, isso vai ser contaminado pelos pacientes COVID, que são outliers, esses são pacientes muito diferentes. Há um ano atrás, o perfil do paciente típico COVID era aquele paciente que puxa todos os resultados da UTI para um resultado ou uma avaliação negativa. Né? A gente vê que, só para colocar um exemplo, mesmo a gente olha pacientes de sepsia ou pneumonia adquirida na comunidade, a média de tempo de internação desses pacientes no Brasil, citado do próprio EpiMed, é em torno de 8 ou 10 dias, e a gente olha que para os pacientes COVID usa em torno de 12 a 15 dias. Então, efetivamente, a gente vê que mesmo para os pacientes que já eram pacientes de uma gravidade e complexidade, os indicadores, as métricas usuais, elas desviam muito. Nosso desafio maior, eu acho que vai ser, no pós-Covid, conseguir separar esses dados e ter as ferramentas analíticas, isso é uma das coisas que o EpiMed trabalha bastante bem, que permitam que se faça não somente uma avaliação global do resultado de trabalho, do seu resultado da sua UTI, mas uma avaliação mais segmentada, seja por perfil de paciente, por diagnóstico de paciente, ou ajustada pelo risco desse paciente com scores ou algoritmos específicos. Como é que tu está vendo esse cenário agora, então, da importância da tecnologia de informação nesse momento atual, no momento que a gente está vivendo o Covid, e no momento futuro, enfim? Então, só complementando um pouco a questão que o Jorge colocou, uma das coisas bastante interessantes, até que infelizmente se tornaram politizadas, né, são os protocolos que a gente vê nessa gestão, né, e aí a gente vê dentro da nossa base de clientes, conforme o estágio e conforme as práticas que foram estabelecidas dentro daquela instituição,
protocolos bem distintos sendo utilizados, né? Eu não vou falar o nome daquele remédio, né, que tornou aí uma dimensão, né, uma discussão que talvez não faça nem sentido a proporção que tomou pela politização dele. Mas o que a gente vê nessa segregação de uso de protocolos distintos dentro da jornada, eu primeiro falei um pouquinho da questão do fluxo e da descoberta, né? E aí a gente vê a importância de ter esses protocolos, dentro desses protocolos também fazendo link com o que o Diógenes colocou, a questão de saber o que eu vou usar naquele protocolo e ter uma previsibilidade do que eu preciso girar, do que está né, no estoque para entregar aquele cuidado, né, e ter aquilo em estoque e usar aqueles recursos que foram estabelecidos naquela linha de cuidado. Então, a gente tem tido aí boas experiências na questão de monitorar esses protocolos, de fato, alertando não conformidades, se preocupando no que foi estabelecido como aquele protocolo assistencial, monitorando esses dados e tendo essa previsão e essa questão de acompanhar a jornada como um todo, garantindo que seja um protocolo a gente também conectou alguns sistemas de secretarias de saúde, ajudando tanto naquela monitoração remota do paciente que voltou para casa, mas não é só o tempo de ele ter entrado dentro de um cuidado, ter feito um atendimento, ter saído, ou ter sido internado e ver toda aquela jornada de internação, né, a vida do paciente, o percurso do paciente, a jornada dele agora, nesses protocolos, todos envolve, né, ir para casa, continuar o cuidado, continuar a monitoração e acompanhando essa jornada dele como um todo, né? E nesse sentido, a gente tem uma grande variabilidade dos protocolos e usando análise de dados, agrupando esses dados, descobrindo esses padrões, a gente ajuda as instituições que trabalham conosco a melhorar e tornar esses fluxos mais eficientes, padronizando e garantindo para o que está estabelecido nessas linhas seja de fato entregue e possa ser medido o que está gerando a não conformidade, o que está impactando no resultado do desfecho, tendo evidências, né, do mundo real sendo comparado ao desfecho. E sobre a pergunta que tu fez relacionadas ao futuro, né, eu acho que a gente certamente aí tá tendo um gostinho, né, desse telemonitoramento, e eu tenho amigos, né, que compraram equipamentos que eles não tinham porque pegaram Covid e, eventualmente, né, teste de oxigenação no sangue, né? Como esse foi um equipamento que acho que dobrou o preço dele, até um absurdo isso ter acontecido, né? Mas a gente sabe que é um ponto aí que a gente vê esses aparelhos entrando mais para o mercado, né? Então, esses wearables, a gente... tem aí, todo mundo tem seu smartphone, tem ele conectado com alguns devices, e cada vez mais a gente vê de grandes empresas a startups inventando dispositivos que podem acelerar tanto a questão da testagem quanto a monitoração do paciente, né? E eu acho que esse é um ponto bom aí do que a gente vê para frente, né? Que é ter esse dispositivo e não só ter esse, né, não só ter esse dispositivo, mas ter uma monitoração contínua onde o paciente estiver, né, seja no condomínio, seja na sua casa mesmo com equipamento individual. Acho que isso é uma questão aí que a gente certamente vai ver nos próximos anos. Eu gostei muito do que o Cleiton falou, mas eu sempre fico entre a visão otimista e a visão pragmática, né? Na visão otimista, eu acredito que a gente gostaria que as tecnologias fossem implementadas muito mais rápido. E é claro que a gente tem visto que a necessidade tem, como eu disse anteriormente, catalisado esses processos, que a gente tem implementado, eu acho que muito mais rapidamente nos últimos 6 meses, coisas que a gente levou anos para implementar anteriormente. Na visão pragmática, eu acredito que os sistemas eles ainda são, de alguma forma, estimulados pelos mesmos vícios, né? Então, isso significa também que, provavelmente, a visão de futuro, à medida que uma retomada de normalidade ou de algo mais próximo do normal comece a acontecer, ela vai ser extremamente estimulada também por uma visão de eficiência e uma visão econômica do processo. Não só porque os hospitais, o sistema de saúde estão em dificuldade, mas porque uma certa recuperação do tempo perdido vai ser o mote da maior parte dos hospitais, principalmente no setor privado e no setor público. As grandes filas para o tratamento dos pacientes que não puderam se tratar durante o Covid vai representar um desafio grande e um gargalo importante nos processos assistenciais. Então, o que estimula sempre
eu pelo menos gostaria de pensar de uma forma mais altruística, de compartilhamento de informação, benchmark, melhor resultado, etc. Eu acho que esses são os meios, mas eu acho que os estímulos e a capacidade de implementação elas vão ser maiores quanto mais alinhadas com as necessidades de ganho de eficiência operacional do setor de saúde nesse momento. E Jorge, trazendo a questão toda para o Diógenes, eu sempre comentava com o Diógenes que, para mim, o centro cirúrgico é a caixa forte do hospital. Você não sabe nada que acontece lá, você não sabe por que um anestesista recomenda tais medicações, por que o outro não recomenda, por que um cirurgião demora o dobro do tempo, por que eu tenho 2 auxiliares num e 3 no outro, você não sabe nada. E é onde os hospitais dizem que faturam. E aí, entra muito a Anestec e entra uma pergunta difícil que eu quero te fazer, Jorge, que é nessa questão toda da retomada, que eu acho que a retomada já começou, Jorge. A gente já tem pacientes que precisam serem operados no centro cirúrgico com Covid e sem Covid. E aí entra um artigo que eu coloquei para vocês no YouTube, o link, que é o artigo que me chamou muito a atenção do Lancet, final de maio, e que é um compilado, né, de 24 países, mostrando que os pacientes que tinham Covid, Clayton, e eram operados, seja de forma eletiva ou de urgência, 50% deles tinham complicações pulmonares sérias depois da hospitalização, nos 30 dias pós-operatórios, 38% deles morreram, e a questão mais importante é que de todas as mortes, mais de 80% eram desses pacientes Covid. E esses pacientes, eles estão aí, Jorge. Eles estão cada vez mais, a sociedade, eles existem e eles detectaram Covid nos pacientes no pré-operatório, Clayton, em 26% deles, ou seja, 3/4 dos pacientes foram operados sem saber que tinham Covid e muitos desses morreram. E aí a recomendação, Diógenes, para nós, vamos trazer para a nossa realidade aqui do Brasil, vamos tentar postergar cirurgias de homens com mais de 70 anos, como se fosse possível isso e por um período que talvez seja de mais de um ano, né, Jorge? Sei lá quando é que a vacina vai vir, do ponto de vista em massa para o Brasil. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que a tecnologia, como é que os dados, Jorge, nesse mundo centro cirúrgico, linha do paciente cirúrgico, vamos fazer uma coisa mais ampla, jornada do paciente cirúrgico, ele pode ser aplicado. Eu gosto dessa visão mais ampla. Sabe que aprendi muito com você, inclusive, André, que o anestesista tem que ser um hospitalista perioperatório, né? Ele tem que ser um hospitalista que cuida da jornada cirúrgica e não um narcoterapeuta, como tem essa piadinha, né, no meio. Bom, só vou fazer uma passão para responder outra pergunta, mas já pontuar o que os colegas falaram aí. Bem, em relação ao protocolo, eu aprendi uma coisa nos hospitais. Cada hospital é um município diferente, com protocolos diferentes. É um grande desafio quando você presta serviço para hospitais, você deixar que o hospital trabalhe seus protocolos cirúrgicos, que cada um tem um protocolo diferente, e unificar no mesmo protocolo é um grande trabalho. Bom, como que isso vai acontecer e qual é o impacto da pandemia em relação a isso? Eu acho que o grande impacto na saúde da pandemia, pontuando o que o Jorge falou também, é que precisamos de dados. O Demian já falava, né? Em Deus eu acredito, o resto todo precisa me mostrar dados. A saúde caiu a ficha que a gente tem que entender de dados, tem que olhar dados, não dá mais para tocar o centro cirúrgico escondendo informação, a gente precisa ter essa informação resgatável, que a gente consiga extrair informação dos dados, e aí eu acho que esse é o que era nice to have, virou must have em saúde, né? A cirurgia entendeu, a anestesia entendeu que não dá para ficar fazendo papel e caneta mais, porque depois não tem como analisar, por nem o tempo de ventilação mecânica do paciente, que vai complicar, porque era Covid positivo, tu não tem como analisar. Porque ninguém vai lá no exame buscar essa informação nas fichas em papel e esse dado não vira inteligência nenhuma. Qual é o grande desafio que aí eu sou, como o Jorge falou, mais pragmático, que é no futuro que eu tenho entrado em contato com gestores e que eu vejo que isso ainda nós temos esse desafio. É a qualidade do dado. A qualidade do dado. Infelizmente, nós temos que ser realistas. Para alcançar a acreditação, para alcançar pelo menos o mapeamento do processo, para alcançar a intenção da boa performance,
os gestores começaram a ter dados ou indicadores, começaram a trabalhar indicadores que nem sempre são realistas, que nem sempre têm o dado de uma origem confiável, de um influxo constante, de uma acurácia confiável, né? Então, o indicador está montado, aquele indicador serve como uma bússola para o gestor, para a qualidade, para todo mundo, mas se você for escrutinar aquele dado, você vai ficar de cabelo em pé. Aquele dado não é a realidade do hospital. Aquele indicador não mostra uma coisa. Então, fazer a doutrinação, né? Evangelizar o mercado, analisar indicadores, já era o desafio que a gente vinha correndo nos últimos anos, e agora evangelizar em relação a ficar sempre com uma visão crítica em relação à qualidade daquele dado é um novo desafio que a gente vai ter que enfrentar. Isso o mercado vai ter essa necessidade aí no futuro para que a gente alcance a performance que está todo mundo trazendo para a pauta e botando um foco em cima. Para encerrar a questão de futuro, tem uma parte assistencial aí que, vou botar como exemplo na anestesia, a telemedicina, por exemplo, quando nós discutimos isso no Anestesia 4.0, de dezembro de 2019, eu recebi uma enxurrada de mensagens que eu estava viajando na maionese, que a telemedicina jamais ia ser aplicada na anestesia, e agora tem um dado do Medscape que a telemedicina cresceu na anestesia nas últimas 12 semanas nos Estados Unidos, 224%. Né? Então, realmente é uma realidade palpável, e uma realidade que ainda não é palpável, mas que é o futuro, que eu acho que vai convergir. Tudo que nós estamos conversando é a capacidade preditiva, é a predição. E na anestesia vai pegar muito forte, porque o anestesista é um médico de resultado imediato. Eu sempre falo isso como um desafio. Então, o que nós vamos ter a médio prazo é que eu ter o olho para uma oximetria do paciente de agora, mas não ter um olho voltado para a predição, como é que ela vai estar daqui a 30 minutos ou 2 dias, eu vou ser taxado como negligente. O médico, no futuro próximo, vai ter que ter um olho para o dado de agora e um olho na predição para ditar conduta. Se você ignorar a predição, você pode ser taxado como negligente. E é para isso que tudo tanto a pandemia, a realidade da pandemia, quanto a tecnologia, vai acabar convergindo, na minha opinião. Para encerrar mesmo, retomada de mercado. Eu fico pensando, né? A retomada de cirurgia, você imagina que tem plásticos que já receberam a prótese de mama e as pacientes querem botar prótese. Eu estou falando de uma cirurgia eletiva, não, mas tem pacientes, por exemplo, 80% dos pacientes com câncer vão fazer pelo menos uma cirurgia, né? Para passar um catéter, para fazer uma biópsia ou para retirar o tumor. Tudo isso está represado. O desafio nós sabemos que os hospitais já trabalham com uma taxa de ocupação, com uma taxa de produção de 80%, entre 75% e 80%. Onde é que nós vamos botar essa retomada? Onde é que nós vamos estender? A demanda existe, mas a capacidade de assistência, eu fico pensando se ela realmente existe. A disponibilidade de fármaco, por exemplo, a gente está vendo que não tem, né? Nós estávamos falando da França, aí, do SALU lá. Na França foi aprovado o uso do Propofol veterinário em humanos porque não tinha Propofol, não tinha hipnótico disponível, tá? Então, para onde é que vai? E só uma pontinha agora de como é que o mercado é uma criatura realmente para a saúde. Quando a gente aprende a olhar o mercado, tu vê que ele é um bichinho saltitante. Hospitais dia, que nós sempre tratamos como um hospital para cirurgias eletivas de baixa complexidade, né? Estéticas ou de baixa complexidade, de pequeno porte, agora eles entram no mercado dizendo que são os hospitais real COVID-free, os hospitais que realmente são COVID-free, que não tem enfermaria, não tem UTI, fecham às 21 horas, limpam todo o hospital, de manhã estão abertos, venham fazer com a gente a sua cirurgia já de médio porte, aquela cirurgia que você sempre pensou em fazer num hospital de uma complexidade maior. Agora os hospitais dias estão entrando no mercado, batendo realmente nas grandes redes, como sendo o hospital que realmente é Covid-free. Então, o mercado tem essas pegadinhas ainda para a gente olhar, analisar e ver o que vai dar isso. Era isso. A gente tinha... Eu sempre digo, quando a gente implementa um serviço de medicina hospitalar,
a grande dificuldade é a acurácia dos dados, Jorge. Assim, os prontuários já são muito pobres em dados, os prontuários médicos, e aqui não é uma crítica A ou B ou C. Na prática, os dados assistenciais, aqueles dados que fazem com que eu tome uma conduta, que eu consiga visualizar o processo, ele é muito pobre. Muitas vezes os hospitais sequer sabem os motivos de internação reais dos seus pacientes, as comorbidades reais dos seus pacientes. E aí você, obviamente, é isso que o George... E aí toma atitudes baseadas em indicadores errados, informações erradas. E aí você chega e diz, olha, seus dados são errados, tudo que eu estou fazendo nos últimos 20 anos estão errados? Sim. A resposta é sim. E aí é um momento de a gente reavaliar a importância dos indicadores reais, dos indicadores dos dados. E isso as três empresas de vocês trazem de forma muito interessante. Agora, eu queria entrar, o Jorge nos tocou na questão da telemedicina, eu queria que tu comentasse, Jorge, sobre um artigo, eu acabei de compartilhar no YouTube, que tu escreveste agora, há pouco tempo, para a revista Forbes, na questão, vamos trazer naquela primeira questão que tu colocaste sobre a telemedicina. Então, assim, a gente está muito claro, ficou claríssimo, infelizmente. Todo mundo sabia, Jorge, que a gente não tinha intensivistas no mercado em quantidade e qualidade suficiente. O Covid só demonstrou isso de forma muito clara, inclusive com números, inclusive envolvendo mortalidade. A gente nunca viu de forma tão clara como hospitais, às vezes na mesma cidade, tiveram desempenhos diferentes, infelizmente. E aí, bom, a telemedicina ela entra nesse contexto, o Conselho Federal de Medicina finalmente mudou seu parecer nesse momento Covid, tomara que continue assim, pressão por lei, pressão do Ministério da Saúde. Onde é que a telemedicina ela entra agora, então, nesse escopo? E como é que você está enxergando o 21, 22, Jorge, na telemedicina? Com risco de uma controvérsia, uma polêmica grande, eu acho que a gente sempre teve um modelo muito centrado no médico nas UTIs no Brasil. E todos os países do mundo sabem que não tem médicos e muito menos intensivistas suficientes para os seus leitos, especialmente os países grandes, né? Nos Estados Unidos é muito conhecido, existe um trabalho do JAMA no começo dos anos 2000, mostrando que em 2009 o sistema deles já ia colapsar de falta de intensivistas e pneumologistas, que é lá a questão da especialização pulmonar, qualquer uma coisa só. Então, assim, a gente já sabia disso. E a gente insistiu no modelo centrado no médico. A gente tem uma relação enfermeiro-leito, e todo mundo que trabalha em UTI sabe que o profissional mais importante da UTI é o enfermeiro, não tem muita dúvida disso. Um excelente time de médicos com poucos enfermeiros pouco qualificados, não dá resultado numa terapia intensiva. Né? Não estou dizendo que o médico não é importante. É importante ter o médico e é extremamente importante ter o intensivista. Porém, o intensivista é vamos dizer assim, o pilar técnico desse time. Dito isso, eu acho que talvez a maior lição, o maior ganho que a gente poderia ter com a telemedicina seria fazer com que a gente pudesse fazer chegar os médicos especialistas a um número maior de unidades de terapia intensiva para que esse viés técnico pudesse chegar às unidades, mas que a gente pudesse fazer um investimento que a gente estaria fazendo no profissional médico e capacitar melhor e ter uma relação enfermeiro-leito maior nas unidades de terapia intensiva. A gente viu um estudo nosso feito com 130 mil pacientes, 93 UTIs, que efetivamente você ter um enfermeiro especialista em terapia intensiva e ter uma relação maior do que 1:6, que já é uma relação bem diferente da relação preconizada hoje no Brasil, está associada a menor mortalidade e maior eficiência, maior giro de leito. E aí eu vou voltar para o ponto que o Diógenes colocou, né, que é a questão onde a gente vai encaixar os nossos pacientes se os nossos hospitais têm 80% de taxa de ocupação. Eu acho que a gente vai ter que encaixar na eficiência, porque quando a gente olha e nisso a telemedicina tem um poder catalisador importante. Eu espero que em 2021, 2022 a gente mantenha essa visão de que o especialista à distância é melhor do que a ausência do especialista, porque essa é a visão realista. Né? A gente não está discutindo o especialista à distância versus o especialista local. A gente está falando de um modelo onde nós não temos especialista suficiente para todos os leitos de UTI num país grande como o Brasil, na geografia e nas complexidades que a gente tem. Voltando para a questão da eficiência, eu aprendi com um guru meu que quando a gente não tem recurso novo, a gente tem que buscar recurso no desperdício.
E o nosso sistema é um sistema de desperdício, não só no Brasil, o sistema de saúde desperdiça muito. Quando a gente olha o número de cirurgias que vão para a UTI, que eventualmente nem precisariam, ou o número de cirurgias que ficam 2 ou 3 dias na UTI, poderiam ficar 1 ou 2 dias. Né? A utilização, então, de dados, não só para benchmarking, mas para modelos preditivos, ela passa a ser muito importante. A gente tem, hoje, uma experiência grande de implementação de modelagem preditiva, por exemplo, de duração de internação, onde no primeiro dia você consegue modelar o risco de longa permanência, do paciente ser um outlier, mas também da duração de internação na UTI. E a implementação desse tipo de ferramenta pode ajudar a gente auxiliar o profissional a tirar o paciente mais rápido da UTI. É óbvio que o julgamento clínico ele sempre vai estar em primeiro lugar, mas o julgamento clínico sempre se beneficiou de exames complementares, e os métodos preditivos e os algoritmos eles passam a ser elementos complementares na tomada de decisão médica, na minha opinião. Colocando tudo isso junto, eu acho que a telemedicina também isoladamente, sem uma plataforma de dados, sem a visão completa do perfil de pacientes, sem a modelagem preditiva, sem informações que permitam analisar qual é a adesão às medidas de processo que estão sendo tomadas dentro das UTIs para garantir que os pacientes estão recebendo melhores cuidados, ela vai ser um elemento também. Então, eu acredito que, na verdade, quando você pergunta 21, 22, eu espero que a telemedicina e a tele-UTI ela se solidifique, mas que ela tenha uma convergência com as plataformas de dados e alimentação de dados. Aí, um último comentário, voltando para o que tanto você e o Jorge falaram sobre qualidade de dados. É evidente que qualidade de dados é essencial, mas eu acredito, e a gente tem uma experiência grande, hoje, 12 anos do PMED, construindo isso desde momentos onde interoperabilidade era uma palavra que não existia no dicionário, e a gente trabalhou, então, com dados, entrada de dados manuais, interoperabilidade parcial, todos esses modelos, até chegar como os modelos que eles têm hoje implementados. Eu acredito muito que também pode simplesmente bater na questão da qualidade de dados. Eu acho que a gente tem que ter um plano, tem que ter o famoso roadmap, a gente tem que desenhar o que a gente quer ter para ter dados mínimos, essenciais, que sejam de boa qualidade e migrando os hospitais aos poucos para modelos de maturação maior. Porque um dos aspectos que eu vejo também com muita frequência é que os hospitais que são mais resistentes justamente à gestão orientada por dados, frequentemente batem na questão da qualidade de dados para fugir do problema principal, que é implementar uma gestão orientada por dados. Então, eu acho que a gente tem que oferecer a esses hospitais, e eu acho que todas as empresas que estão aqui, eu acho que o grupo de medicina hospitalar que tem experiência, eu acho que a gente tem um papel importante em mostrar um pouco o caminho do passo a passo para ter dados confiáveis e entender que um hospital que não faz uma gestão orientada por dados hoje não vai fazer amanhã nem depois da manhã. Que esse é um trabalho de meses e anos que vai acontecer, mas que a gente não pode querer também entregar um modelo perfeito no primeiro momento. A gente vai ter que fazer um modelo parcial, um modelo incremental e um modelo que as pessoas vão poder seguir esse caminho de maneira que eles confiem na pouca informação, porém valiosa, que a gente tem no primeiro momento, e que isso vá aumentando à medida que a maturidade dos setores e a maturidade do hospital no consumo e utilização dos dados vá acontecendo também. Excelente. Clayton, do ponto de vista da jornada do paciente, o que tu achas que a tecnologia pode agregar? Falar um pouquinho sobre telemonitoramento, sobre os wearables? Sobre até essa... Independente da ação de análise de fluxo, seja na jornada do paciente, seja em fluxo de PA ou em fluxo de internação ou dos serviços de apoio, essa constante não é privilégio da saúde o problema de dados, né? A gente vê em outros setores isso também. Uma coisa que nas disciplinas de data mining, de mineração de dados e mineração de processo a gente costuma fazer e passar isso para os alunos é que os métodos geralmente gastam 50% do escopo de um projeto até a preparação de dados, né? Um projeto de data mining aí, seguindo as metodologias aí tradicionais, é algo que a saúde agora está chegando com mais força para, de fato, estamos sendo dirigidos por dados, né? Até o Rio Grande do Sul, aí com o projeto das bandeiras, de ter o nível de isolamento
definido por dados, tomando ações, né, a nível da cidade, baseado nos dados, são coisas que acho que vai entrar de uma forma na saúde que a gente não tinha antes, né, e é algo que não tem mais volta, né, é algo aí que com certeza ser dirigidos por dados, né, ser orientado a dados, vai passar a ser o DNA aí de todo o sistema de saúde, isso é bem bacana. Para nós aí que atuamos nessa área, né, todas as 3 empresas, acho que é algo, em vez da gente criar a cultura e mostrar para o cliente como se faz isso, eles estão vindo já e pedindo isso, né, porque eles estão vendo a importância de tomar decisões baseadas em dados. Então, acho que é uma coisa que não tem mais volta e que a gente só vai ver crescer, né, e ainda em relação a essa questão aí de telemedicina e telemonitoramento, o que eu vejo aí para frente é a gente ampliar essa questão de mudar a pergunta, né? Então, a pergunta antes era se eu devia fazer, né? Se eu tenho que fazer isso local, né? Eu tenho que fazer isso presencialmente. E agora vai ser por que não fazer remoto, né? Então, acho que isso para outras áreas, outros serviços, gestão da qualidade, gestão de segurança do paciente, toda, né, a questão do hospitalista, né, do telehospitalista, a gente vai ver essa tendência de tornar esses serviços compartilhados, né, o termo serviços compartilhados a gente já vê na indústria, principalmente em processos financeiros, processos de suporte, muito difundido, né? Então, essa questão de serviços compartilhados certamente vai impactar outros processos que a gente tem dentro do sistema de saúde, desde dos tradicionais, que são mais fáceis, né, como faturamento, auditorias, até aí colocando serviços na questão de analisar as não conformidades na jornada do paciente com mais força, né? E ferramentas como que permitam, que facilitem essa análise dos dados de forma remota, basicamente a gente já tem, né? Isso não foi uma mudança que agora chegou a tecnologia já estava aí, o que a gente tem agora é uma crescente da demanda, né? Uma crescente de que a gente precisa virar a chave, né? Alguns profissionais não querem se expor, inclusive, a ter que fazer esse serviço ainda presencialmente, porque eles entendem que podem ser até mesmo mais produtivos remotamente, por ter menos interrupção. Então, a gente vai ver uma mudança e uma tendência de deixar os serviços remotos, com certeza, mais forte aí com o passar dos anos. Excelente. Queria agradecer a presença, está bem espalhado, doutor Mariano, hospitalista de La Plata, na Argentina, Flávia do Espírito Santo, Diego de Camaquã, no Rio Grande do Sul, doutora Ana Bitter, da Redditor do Rio de Janeiro, doutor Enilson, de Aracaju, doutor Olavo, do COPEAD, no Rio de Janeiro, Dr. Hugo, presidente da Unimed Juiz de Fora, Dr. Carpenter, da de Rio, enfim, bastante espalhado, o que é bastante interessante, quase uma pessoa por instituição. E eu queria te fazer, Diógenes, 2 perguntas já aproveita e depois essa pergunta fica para os demais. A primeira delas, eu enxergo exatamente como o Jorge, assim. Se os hospitais fossem eficientes, Diógenes, seria absolutamente impossível atender toda a demanda reprimida que não está sendo atendida por muitos meses, e vamos ficar vários meses sem ser atendidas, e mais toda a demanda extra que está vindo com o Covid agora. Mas os hospitais são muito ineficientes. Vários procedimentos que se faziam em hospitais, eles podem ser feitos realmente em hospital dia. Vários pacientes que poderiam receber alta no mesmo dia, recebem em 1 ou 2 dias depois. Vários pacientes, a gente poderia predizer quem são os pacientes, inclusive, que poderiam receber alta e quem não poderiam. Que precisariam ir para a UTI no pós-operatório e que são marcadas, e que é reservado um leito de UTI de forma desnecessária num pós-operatório. Então, eu queria trazer um pouquinho, de novo, trazendo para a tecnologia, como é que tu acha que a gente pode deixar os hospitais mais eficientes no tocante de novo, a atuar no centro cirúrgico e toda a linha do paciente. É muito mais amplo que o centro cirúrgico. O centro cirúrgico faz uma parte do processo do paciente cirúrgico, né? A maior parte do processo do paciente cirúrgico é em casa, no pós-operatório, deveria ser, pelo menos. E aí, a segunda pergunta já para ti que é realmente a telemedicina, subitamente, Jorge, assim no Brasil, né?
tanto tempo, né? Tu que está acompanhando, vai, não vai, aí faz uma resolução com o secretário Erno e volta atrás e tal. E aí, subitamente, é a única forma, em muitos locais, que a gente está conseguindo conversar com o paciente ou teleconsulta, com médico, né? Que já era permitido, mas era muito, muito pouco utilizado. E aí a gente está vendo resultados super preliminares mostrando que esse modelo assistencial, Diógenes, talvez seja complementar, mas não de forma pequena, talvez seja bastante importante no nosso país continental, em que a gente tem as grandes qualidades, não só médicas, Jorge. Toda a equipe assistencial, elas estão muito mais nas capitais e no nosso litoral do que no interior. Então, repara, quando a gente fala telemedicina, pode ser telesaúde, né? É muito mais amplo do que a medicina. Então, como é que tu vê, Diógenes, essa segunda pergunta, essa interface do paciente com o médico? Mudou, né? Então, hoje ele está a gente está se comunicando, ele também está se comunicando com o médico, à distância, enfim, às vezes em outros estados. Tu acha que vai ser uma coisa que realmente vai mudar, que é uma coisa temporária? Então, trazendo aquela questão da tecnologia e eficiência para a gente repensar o modelo hospitalar, qual o papel do hospital no nosso contexto do sistema de saúde, e depois a questão da relação médico-paciente. Eu vou começar para frente, tá? Eu vou começar dando um exemplo prático do impacto da telemedicina na anestesia, na parte cirúrgica. O anestesista, quando o paciente sai da recuperação pós-anestésica, na maior número de vezes, ele perde o contato com o paciente. Quando ele sai, o paciente saiu do centro cirúrgico, o anestesista perdeu o contato. O anestesista deixa um paciente na UTI, deixa um paciente lá para o SAMU, e 2, 3 dias depois eu encontro o cirurgião no centro cirúrgico e pergunto como é que está aquele paciente que a gente deixou na UTI lá. Então eu não tenho análise de desfecho, entendeu? Eu não sei o desfecho. E a telemedicina, a gente já está fazendo isso no anestésico, ela permite que o anestesista, depois que o paciente saia no pós-operatório, não só no pré, mas no pós-operatório, eu tenha um contato com o meu paciente 7 dias pós-alta, 30 dias pós-alta, e analise o desfecho do meu trabalho, que foi promover conforto e segurança durante o procedimento cirúrgico. Entendeu? Então, o anestesista, por exemplo, cuida da hipotermia durante a cirurgia, que impacta até no antibiótico que vai ser usado, na eficiência do intensivista, impacta inclusive o tempo pós-operatório que vai levar um paciente com câncer para ir para a quimioterapia, a temperatura que eu cuidei no transoperatório. Então, a gente tem que começar, a telemedicina vai trazer para o anestesista a capacidade de analisar o desfecho tardio. E aí, a partir do momento que eu posso entrar com o meu paciente, em contato com o meu paciente no pós-operatório, depois da alta, ou antes mesmo da alta, ou logo depois da alta, 7 dias depois da alta, para saber como é que ele está em casa, eu vou começar a coletar informações e juntar dados aos dados do perioperatório, juntar mais dados do pós-operatório para analisar desfecho. E aí que a tecnologia começa a ajudar, a telemedicina começa a ajudar. Não impacta em nada a questão ética, não impacta em nada a questão contato com o paciente, só me traz mais informação para eu começar a analisar desfecho pós-operatório e aí poder até potencializar benchmark com resultados práticos do 7º dia pós-alta do paciente que eu anestesiei, de uma anestesia, uma cirurgia de retirada de tumor que durou 10 horas. Entendeu? Então, a gente vai começar a ter muito mais informação, muito mais contato, vai começar a ter muito mais empatia com esse paciente também, que é um paciente que vai te relatar depois náusea, vômito e aquelas coisas que a gente sabe, aquelas bruxarias como perda de cabelo por causa da anestesia, e você vai poder explicar que não, que a anestesia não provoca perda de cabelo, entendeu? É o estresse todo do cirúrgico, é o estresse todo da patologia que pode provocar a perda de cabelo. Desde essas coisas mais simples, que para o paciente impacta no dia a dia dele, até as mais complexas, a gente analisar a dor crônica, analisar realmente experiência cirúrgica ruim, despertar intraoperatório, que acontece 2,5% no Brasil, e que ninguém analisa isso, entendeu? Como é que foi o recall do paciente no perioperatório, o paciente que escutou som, que sentiu dor, e tudo isso. O paciente sai do centro cirúrgico, o anestesista não tem mais contato. Então, essa é uma coisa. Em relação à eficiência, e é uma coisa que a Anestec está trabalhando também, é que esses protocolos estejam embutidos na ferramenta digital que o médico trabalha, e que essa ferramenta comece a conduzir, a avisar como um Waze
a conduta do médico, sem tirar o poder de decisão dele, mas simplesmente começar a dar informação na mão para que ele siga o protocolo, para que ele entenda que aquele paciente é elegível para o protocolo, para que o protocolo esteja disponível e sirva como um apoio cognitivo em tempo real. Suporte a tomada de decisão. E não uma coisa para documentar ou uma coisa para você usar num prontuário eletrônico que vira só um repositório de informação, mas não ajuda e mais provoca uma experiência ruim no médico que tem que usar a ferramenta. Entendeu? Então, as ferramentas digitais de prontuário, elas precisam passar a ser ferramentas de apoio cognitivo, ferramentas de disponibilização de protocolos, de elegibilidade de protocolos, porque a partir daí, a partir do momento que um conjunto de dados, que eu, como Diógenes, não sou capaz de analisar todos em tempo real, mas a máquina pode, e a máquina analisar esses dados e me alertar que aquele paciente precisa ser conduzido a um protocolo que já está institucionalizado no hospital. O hospital já tem protocolo de náusea e vômito, já fizeram a reunião, a qualidade, o hospitalista, a UTI, já definiram qual é o protocolo. Só que acaba que não vai para a beira do leito, não vai para o paciente, porque não foi elegível naquele momento que deveria ser. Então, quando a ferramenta começa a ajudar o apoio, fazer o apoio cognitivo, ajudar a conduta do médico ativamente, em tempo real, e a partir daí usar o protocolo e a gente conseguir ter o desfecho para analisar isso como um indicador real, a gente começa a botar tecnologia e eficiência na mesma página e tende a escalar a performance. Então, é para isso que tem que ter. Então, eu paro de documentar a anestesia como um papel para faturamento, e essa é uma grande provocação que eu faço. O registro anestésico com dado a cada 5 minutos só serve para faturamento, não faz sentido, entendeu? E começa a ter esses dados analisados em tempo real para elencar protocolos, colocar em atividade e depois buscar desfecho e performance. Eu acho que é esse que é o caminho que a gente vai seguir. Não vai ser simples, mas como o Salu falou, um passo de cada vez. Vamos em frente e sendo otimista sempre. Excelente. A gente vai se aproximando do final da nossa live. Cleiton, dá uma última palavra para o pessoal. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. A gente entende o que é no meio de um dia, de uma semana, vocês estarem com a gente aqui por 1 hora. Foi muito bom, na verdade, a gente tinha que fazer uma sessão 2. A metade das perguntas eu não consegui fazer, mas vou respeitar 1 hora, vou respeitar o almoço de vocês que estão nos assistindo também. E os demais, todos esses comentários, o pessoal está gostando muito, enfim, no YouTube. Está sendo gravado, vocês vão receber depois editado. Muito obrigado pela participação de todos vocês, de todo o Brasil e da Argentina também, Mariana. Última palavra do Cleiton, Jorge e o Diógenes fecha a nossa live de hoje. Primeiro, obrigado pelo convite, doutor André e demais colegas. Eu queria comentar que essa questão do telemonitoramento, como eu falei, a gente tem uma tendência muito grande de fazer serviços compartilhados, E muitas vezes essa consultoria, que antes era feita de forma presencial, ela também vai ter essa transformação para ser mais eficiente. E essa transformação para ganhar eficiência, ponto 1 que a gente já falou muito aqui, é ser dirigido por dados. Quando a gente tem, seja projetos de acreditação, projetos de melhoria, projetos de Lean Healthcare, muitas vezes o pessoal trabalha com amostras que não representam a realidade como um todo, representam parte da realidade. E os modelos que a gente faz com uma amostra de 10, 20 casos, ele vai mostrar alguns problemas que tem naquela amostra. Como as plataformas como a Upflux, ela consegue fazer com que a gente analise toda essa jornada e todo o processo como um todo, a gente passa a ter uma visibilidade, a ter dados muito mais confiáveis sobre tudo que acontece, sobre reconhecer os outliers, sobre entender os comportamentos ou os grupos de comportamentos padrões para cada doença e associada à gravidade, para cada protocolo que foi estabelecido dentro daquela condição clínica. E aí a gente passa a ter uma riqueza muito maior na tomada de decisão.
Inclusive, projetos que antes eu tinha que fazer um diagnóstico e nessa primeira etapa de diagnóstico eu tenho que me deslocar até lá a instituição, pegar avião, estar lá com o pessoal, analisar aquela quantidade de dados. Hoje a gente consegue aí com muita naturalidade fazer esse trabalho remotamente, sem ter que desperdiçar um bom esforço aí ou uma boa quantidade de horas em avião, né, em deslocamento dentro de aeroporto, que a gente sabe quanto isso impacta, né? E isso certamente é ganho de eficiência para todos os profissionais envolvidos em projetos como esse. Vai reduzir essa demanda? Não, eu acho que só vai aumentar, porque a gente vê uma tendência muito maior de cada vez investir em qualidade, e esse investimento em qualidade não só em consultorias que tornem os processos, os hospitais, as instituições mais eficientes, mas também em ferramentas que apoiem para que esse ganho, para que essa redução de ineficiências aconteça num tempo mais curto. Então, só para fechar, eu vejo que com muito bons olhos, com otimismo, um cenário para frente, com essa entrada da tecnologia e do pessoal se apropriando, se empoderando dos dados para tomadas de decisões mais conscientes, e acredito que é um caminho que não tem mais volta, já está acontecendo e só vai acelerar ainda mais, e o mundo, né, o mundo aí pós-pandemia com certeza vai ter decisões mais fundamentadas com dados, e acho que isso virou a chave já e a gente só vai ver acelerar. Então, novamente, obrigado pelo convite, obrigado a todos e fica o contato, acho que depois todos vão ter ali, qualquer coisa estamos abertos aí a trocar uma ideia, a continuar discutindo esses assuntos. Primeiro, agradecer novamente o convite, acho que foi um prazer enorme estar discutindo esse tema, que obviamente é apaixonante. Todos estão aqui, não é por acaso, tem essa paixão comum, que é a questão da tecnologia, dados e como isso pode melhorar a qualidade assistencial dos hospitais. Eu queria fazer uma visão que não é que ela seja negativa, mas assim, ela na verdade tem uma viés assim, mais propositivo de como eu acredito que o sistema de saúde deveria se portar para que a gente possa utilizar melhor as lições do que a gente aprendeu ao longo desses 6 meses para que isso seja sustentável para o futuro próximo. Eu acho que esses meses iniciais da pandemia, eles catalisaram uma série de ações, implementações de novas tecnologias, a questão da conhecimento, da utilidade, da importância dos dados para a pauta diária das pessoas, né? A discussão de modelos preditivos virou uma coisa de todos os dias nos jornais, na mídia leiga, etc. Então, isso foi extremamente importante. Mas eu acho que esse é só o primeiro degrau de uma escada longa. Né? Esse primeiro degrau é o degrau de trazer a clareza de que dados são importantes e relevantes para a tomada de decisão. Eu acredito que para subir essa escada, que eu acho que é longa e ainda bastante íngreme, mas que a tecnologia pode ajudar a gente a subir mais rápido, a gente vai precisar de alguns pontos diferentes. O primeiro, a gente vai precisar que esse dado seja uma informação palatável, inteligível, isso é tudo uma informação aonde a gente possa atuar. Né? Os dados simplesmente que não são passíveis de modificação, eles são dados diagnósticos, eles servem para a gente contextualizar e fazer algumas revisões críticas dos nossos resultados, processos e desfechos, mas eles não necessariamente são algo que a gente vai poder utilizar para gerar resultados imediatos em termos de melhoria assistencial, melhoria da qualidade do atendimento e da eficiência dos hospitais. Então, acho que a gente tem que transformar o dado em informação que a gente possa agir em cima dessa informação, que sejam dados que sejam palatáveis, sejam simples de entendimento, que sejam amplamente disponíveis para todos os stakeholders dentro do processo, né? Para a equipe assistencial, para a equipe geral, para quebrar um pouco essas barreiras entre os silos das equipes diferentes dos hospitais. E eu acho também que a gente vai precisar de educação dentro do processo. Nós, como médicos, não fomos formados para isso. A gente aprendeu ao longo do processo, mas isso não é a realidade da maior parte dos profissionais. E isso, não quero dizer que isso vai se tornar uma especialização, porém, exige algum conhecimento, né, mínimo de como interpretar determinados dados, como utilizar determinadas informações, até para fazer
bom uso dessas informações que a gente vai ter amplamente disponíveis a partir de agora por conta da tecnologia. Então, acho que assim, meu ponto principal aqui não é negativo, ele é propositivo no sentido de que nós vamos aproveitar a experiência que a gente teve positivamente se a gente conseguir tornar os dados mais disponíveis, mas também tornar eles mais palatáveis, mais fáceis de ser consumidos pelos profissionais de saúde. Se os profissionais de saúde entenderem que aqueles dados são deles para ajudar a tomada de decisão e não algo fechado num escritório qualquer de gestão ou administração do hospital. Então, a gente tem alguns desafios aqui pela frente que são totalmente possíveis de ser alcançados e suplantados, mas que a gente precisa, na verdade, estar pensando nisso também, né? Os processos muitas vezes, o maior desafio nesses processos de melhoria de qualidade ou melhoria de eficiência estão justamente no processo de implementação. A tecnologia é a base, muitas vezes, mas o processo de implementação ele exige muito humano que está ali no meio. Eu acho que esse talvez seja o máximo que a gente tem hoje. É como a gente vai fazer essa convergência do elemento humano, profissional de saúde, gestor hospitalar, com a tecnologia para que a gente possa atingir esses resultados. É um prazer trabalhar, talvez vocês não saibam, mas o Salu é meu mentor, né? E é um prazer estar falando aqui com vocês sobre isso. É um assunto que me interessa muito. E o Salu, ele tá certo, né? Ele pega o grande contexto e qual é o fio da meada, né? Por onde é que a gente começa? Qual é o ponto? O que eu posso fazer agora, né? Eu quero dar minha contribuição com isso. E a minha contribuição ela não pode deixar de ser um pouco provocativa também, que é o seguinte. Você falou com toda a propriedade. O centro cirúrgico, ele é a fonte de rendimento. Eu chamo aqui na inovação o McDonald's do hospital, né? O cliente entra, consome, sai, entra, consome, sai. Então, ele roda, ele gira, e ao mesmo tempo é uma caixa preta, é uma caixa forte, a gente tem pouco acesso ao que tem lá dentro. Eu quero dizer o seguinte, existe uma inteligência nesse centro cirúrgico, tá? Existe um contexto de informação rico no centro cirúrgico. E o desafio que a gente tem, o fio da meada, por onde começar, é entender que está lá e vamos lá buscar. Tá? Não vou dizer que tenha que usar uma ferramenta digital de uma hora para outra, que tenha que ser a que a gente, que é na Nestec, produz, porque eu não quero trazer mais ruído. Mas só trazer a esperança para quem está nos assistindo de que existe uma inteligência contida dentro dessa caixa preta, que a partir do momento que o hospital se conecta com ela, muita coisa vai ficar clara, muita performance vai poder ser alcançada, renda também consegue ser endereçável, então está lá. Todo hospital tem uma inteligência perioperatória que já está lá e tem um anestesista que está construindo essa inteligência, né? Então, durante muito tempo, o anestesista, eu tenho que botar isso numa pauta muito clara, porque o anestesista, por exemplo, está dissociado do contexto digital do hospital. O hospital é digital da recepção ao faturamento e o anestesista faz um consultório em papel e caneta ou faz uma ferramenta que ele não gosta de usar. Essa inteligência está contida. Se você melhorar um pouquinho o fluxo de trabalho do anestesista, essa inteligência explode e vai contribuir para o hospital, pode ter certeza disso. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Obrigado, gente. Boa semana para todos. Foi um prazer estar com vocês.